Estamos consigo em mais um episódio do Escola Bíblica. É sempre muito bom podermos voltar a estar consigo e vamos hoje tratar um pouquinho mais daquilo que está escrito no capítulo 5 de Gálatas. Temos vindo a abordar nestes últimos episódios a segunda parte deste capítulo, que é tão rico, é onde nós podemos tirar tantas coisas que podem influenciar a nossa vida para o bem. Comigo tenho sempre o pastor Pedro Esteves, que me dá o privilégio de podermos conversar um pouquinho das coisas bonitas e boas que a Bíblia tem para nos dizer. Por isso, Pedro, como é que nós vamos começar? Qual é o sumário de hoje? Vamos fazer uma pequena viagem hoje no capítulo 5, vamos retroceder e vamos relembrar que Paulo mostra-nos ao longo deste capítulo que nós podemos seguir um caminho e podemos fazer opções na vida que nos ajudem a sermos pessoas vitoriosas no espírito. Isto quer dizer que podemos dominar as paixões da carne, e nós vamos então relembrar alguns destes princípios que Paulo nos dá. Vamos então fazer essa viagem ponto por ponto, mas antes de entrarmos, digamos, nessa profundidade, vamos também a outra profundidade que é as Sagradas Escrituras. E por isso lanço-lhe o desafio de abrirmos a nossa Bíblia em capítulo 5 de Gálatas, Gálatas capítulo 5, para lermos os versículos 24 e 25. Venha comigo, vamos ler então esta passagem através do nosso quadro que diz: "E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito." Este é o desafio que Paulo coloca diante de nós. Depois de tudo aquilo que nós vimos aqui nas palavras de Paulo aos Gálatas, podemos dizer que será que há algum segredo para se viver uma vida onde efetivamente o espírito prevaleça sempre sobre a carne, ou grande parte do tempo? Sim, eu acho que claramente em tudo o que o apóstolo nos ensina, nós percebemos que há segredos, mas que não estão muito bem guardados, estão mais do que revelados, são como que pistas de reflexão do apóstolo sobre como é que nós podemos viver essa maravilhosa experiência. Eu penso que até a forma talvez mais interessante de fazermos isso, como eu dizia há pouquinho, é uma espécie de pequena viagem, é relembrarmos alguns dos versículos, alguns de nós até estivemos neles durante estes dias e estes vários episódios, mas vermos que o apóstolo usa 4 verbos, essencialmente são 4 verbos, ou seja, 4 ações às quais ele convida os crentes, no fundo, desafia os crentes. E é em cada uma dessas ações que nós vemos, na verdade, como é que é possível trilhar um caminho que nos conduza precisamente a viver uma vida no espírito e a prevalecer sobre a carne. Antes de irmos a esses versículos, só uma nota bastante importante. Nem sempre trazemos os versículos todos e colocamos no quadro, você já deve ter sentido isso, e desta vez não trouxemos. Porquê? Porque queremos que você tenha a sua Bíblia à mão e possa acompanhar este programa também exercitando, digamos assim, a leitura através do livro sagrado. Por isso, hoje não temos os versículos, mas vamos assinalá-los. E quais são? Temos o versículo 16, por exemplo. Do capítulo 5. Capítulo 5, e o que é que o apóstolo nos diz aí? Andai no Espírito. Muito bem. Então, o primeiro verbo, a primeira ação que nós encontramos é esta ordem, praticamente, de andar. Literalmente, aliás, a expressão que está aqui podia ser traduzida por seguir. Portanto, é um desafio, logo, isto quer dizer que é uma escolha, que a pessoa pode escolher, porque andar, se alguém nos diz andai, quer dizer que agora cabe-nos a nós ir ou não ir. Então, andar no Espírito é como que um desafio a seguir aquilo que o Espírito ensina. Ouvir a sua voz e segui-la. E quando nós andamos, somos persistentes também, não é? Precisamente. E essa persistência leva-nos a fazer o quê? Talvez aquilo que o versículo 18 nos indica. E quando chegamos ao versículo 18, o apóstolo diz: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, nós vemos que o segundo grande verbo, ou ação, à qual somos impelidos é sermos guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Isto significa o quê? Que nós precisamos de consentir que o Espírito Santo faça esta obra em nós. Ele quer guiar-nos. Ou seja, há um caminho, como temos dito, há um roteiro. E é muito fácil para o ser humano perder-se nesse roteiro. E perder-se pelas mais diversas razões, seja porque o inimigo é traiçoeiro, sabemos bem isso, a Bíblia também o ensina claramente, e portanto anda em derredor, coloca armadilhas, é ardiloso e portanto não é fácil ao ser humano andar neste caminho, como já vimos, uma vez que existe um inimigo claro. Mas, claro, também sabemos que temos as nossas próprias concupiscências
e como diz o apóstolo Tiago, muitas vezes basta isso, porque elas geram em nós tentação e depois nós cedemos à tentação e acabamos por pecar. Mas andar neste caminho e ser guiado pelo Espírito leva-nos a um outro estado, digamos assim. Sem dúvida. Que quando falamos dele parece que soa-nos assim um bocadinho... Mais agressivo, mais forte, agressivo, não é? não é? Mais forte. Mas a verdade é que nós, quando chegamos ao versículo 24, que já hoje aqui lemos, mas relembrando, diz o apóstolo que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. O que quer dizer que nós, além de andar no Espírito e sermos guiados pelo Espírito, temos que crucificar a carne. E esse é um chamado que nos é feito. No fundo, é o mesmo que dizer, se nós queremos andar, ser guiados pelo Espírito, nós temos que tomar decisões firmes no que diz respeito a condenar à morte os desejos que estão na carne. E claro que nós temos um papel a desempenhar nisso. Nós não somos sozinhos capazes de o fazer, mas temos que assumir que o que o apóstolo nos está aqui a dizer, naturalmente que o crucificar a carne não é literalmente, não é? Já agora, como é que nós podemos crucificar a carne? Eu diria o seguinte, nós crucificamos a carne alimentando a nossa vida espiritual. E este é que é o verdadeiro segredo, aliás, do sucesso espiritual. Algumas pessoas tenderão a cair na tentação de tentarem, peço desculpa pela redundância, ou de procurarem crucificar de facto, ou seja, como que sacrificando-se na tentativa de, através desse sacrifício, conseguirem limpar os seus defeitos ou corrigir os seus temperamentos. Mas não há dúvida que o potencial de fazer isso, e é possível fazê-lo, sacrificar-se para o fazer, mas o potencial de transformação é pequeno. Porque eu posso fazer um esforço enorme para deixar de fazer uma coisa, por exemplo, ou ter um hábito qualquer, mas se for apenas esse o meio através do qual eu procuro crucificar a carne, a luta vai ser... Não chega, porque a luta vai ser terrível e num momento ou noutro de fraqueza eu vou cair. Por isso é que o verdadeiro sucesso para crucificar a carne é alimentar o espírito. Porque à medida que eu alimento a vida espiritual, o que é que eu faço? Mato à fome os desejos carnais. Por isso é que nós devíamos investir muito mais tempo alimentando-nos do que é bom do que meramente tentando não usar o que é mau. Porque uma coisa não vai substituir a outra. Mas à medida que eu uso as coisas boas de Deus, por exemplo, que me dedico à leitura da sua palavra, se eu dedicar mais tempo, isso vai inspirar-me, possivelmente vou deixar outras leituras, por exemplo, que já não me sejam tão... Mas não chega nós alimentarmos a parte boa só quando temos dificuldades. Naturalmente, por isso é que isso tem que acontecer de facto numa base diária, consistente, porque é aí que eu vou ganhar o estofo, o fôlego para sustentar-me nos momentos difíceis. Finalmente, o último destes verbos ou ações encontramos no versículo 25, quando o apóstolo nos diz: se vivemos no Espírito, andemos, e este já vimos também no Espírito. O que quer dizer que é possível viver no Espírito. Isso faz-me lembrar um pouco as palavras de Jesus a Nicodemos, que era necessário nascer de novo, não é? É precisamente isso, porque quando Jesus dizia isso a Nicodemos, estava a desafiá-lo a quê? A uma nova experiência. É como se a vida que ele tinha vivido até ali, e ele era crente em Deus, um líder religioso, mas Jesus desafiava-o a ele tem que viver no Espírito. É como se até ali ele ainda não estivesse a viver. Por isso, viver no Espírito é a experiência de um novo nascimento ou de uma novidade de vida. É uma experiência de um entendimento renovado que o Espírito Santo vai ajudando-nos a construir. Se nós experimentarmos estas 4 ações, estaremos muito mais perto da vitória. Nós terminamos sempre cada episódio da Escola Bíblica com o Aprende Fazendo. Como é que nós podemos colocar isto em prática? Vou deixar uma pergunta clara para este Aprende Fazendo. E a pergunta é esta: que mudanças e escolhas é que você deve fazer a fim de obter estas vitórias que lhe estão prometidas por Cristo? Quem sabe, há alguns de nós, estas vitórias já têm escapado há muito tempo e nós gostaríamos de as obter. Então pergunte-se que escolhas, que decisões precisa de fazer para andar, ser guiado, crucificar e viver no Espírito. Utilizo também aquela máxima de Paulo quando ele diz: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Ou seja, não esteja preocupado com aquilo que se passou anteriormente. Esteja preocupado que hoje você tem a chance clara
de não perder mais tempo para ir ao encontro de Jesus, para que Ele o abrace e lhe dê a oportunidade de recomeçar a sua vida, caso seja essa a sua situação, de poder recomeçar a sua vida com Cristo para um novo projeto de vida. Se já o tem, agarre-o com todas as forças e mantenha-o vivo na sua vida. Quanto a nós, já sabe, nós voltamos no nosso próximo episódio, vamos continuar a falar sobre o livro de Gálatas, ainda não terminamos o livro de Gálatas, porque ainda nos falta pelo menos mais um capítulo, e por isso ainda temos muita coisa para falar sobre aquilo que Paulo escreveu a este grupo de homens e de mulheres desta igreja. Fica então encontro marcado para o nosso próximo episódio. Até lá, continuo ao lado de Jesus.